o que ele faz? Ele introduz a confusão em todos os assuntos que consulta a responsabilidade dele. Então, veja, o que ele diz? Tem uma crise econômica, a culpa é do governador. Ou seja, o governador que está salvando vidas, o governador como o do Ceará, que teve que fazer praticamente contrabando de testes, não foi contrabando propriamente, porque nós trouxemos, enfim, mas nós tivemos que contratar, Vila, um avião da Etiópia para fugir do sequestro de respiradores, EPIs e testes para a Covid. Bolsonaro, ao pedir a inclusão de governadores e prefeitos na CPI, deu um tiro no pé, porque o Pacheco já avisou que não vai incluí-los, e porque os governadores e prefeitos que ainda o apoiam podem se virar contra ele agora. Bolsonaro agiu para tentar incluir governadores e prefeitos na CPI da Covid, e agiu para ter uma votação de impeachment do Alexandre de Moraes, do STF. Hoje, 13 de abril, Rodrigo Pacheco afirmou, em entrevista, que não terá abertura de impeachment de ninguém do STF, e que o Congresso só poderá investigar verbas federais, destinadas às prefeituras e estados. Nós estamos diante de uma pandemia. A situação é grave. Nós não negociamos vacina. Agora que vem com essa frescura que vamos fazer com vacina e não está conseguindo vacina do jeito que precisa conseguir. O governo foi relapso nessa história, mas tem a culpa do Supremo Tribunal Federal, que tirou do presidente a possibilidade dele exercer o seu direito. Quer dizer, passou para governadores e passou para prefeitos. Houve uma corrupção desgraçada nesse país. Você acha que o Bolsonaro sozinho é culpado dessa conta? Ou essa galera do Supremo Tribunal Federal que passou para prefeito que não tem vergonha na cara e governador que não tem vergonha na cara, o direito de roubar e deixar o povo nessa situação que nós estamos vivendo hoje? A ação que o Supremo Tribunal fez é só um enunciado do princípio do SUS. O que é o SUS? Sistema Único de Saúde. Ali está dito que saúde é um direito do povo, incondicional, de acesso incondicional em qualquer nível de complexidade, e é uma obrigação das 3 instâncias de poder. Então, o desenho da organização do sistema de saúde brasileiro determina uma responsabilidade concorrente. O presidente da República, que basicamente tem um poder normativo e um poder e uma responsabilidade de financiamento que são mais centrais. Uma atividade operacional de nível intermediário, secundário, hospitais, etc., no nível dos estados, e atenção básica com os municípios, onde está, por exemplo, a questão da imunização, da operação da imunização. O que o Supremo fez e não conseguiu esclarecer para o povo, não foi tirar a responsabilidade do Bolsonaro. Ele apenas disse que o sistema de saúde garante que o presidente, o governador e o prefeito têm responsabilidades concorrentes. Olha, professor, eu considero que um opositor tem que fazer oposição com muita seriedade, com muito equilíbrio, ainda que com muita energia. Portanto, para ser honesto, é preciso que se diga que o Bolsonaro não pode ser o único responsável, o único culpado por essas 320 mil mortes em números redondos que, infelizmente, estaremos anotando de hoje para amanhã, né? Agora, que ele é o responsável pelo excesso, isso eu posso demonstrar. Imita o Trump, imaginou que o presidente dos Estados Unidos estava fazendo certo, e aí começa. Diz que a pandemia é uma gripezinha. Isso é grave, é muito grave. Quantas pessoas acreditaram nele? 57 milhões de brasileiros votaram nele. E há uma tendência de nós que não votamos nele também em respeitá-lo, que ele é o nosso presidente, que uma vez eleito é o presidente de todos. Então, se o presidente diz assim, isso é uma gripezinha, não se preocupe. Eu que já preciso sair de casa para trabalhar, que já quero ir para o bar, que já quero ir para a festa, já quero ir para a balada. Ora, se o presidente está dizendo que isso não deve me preocupar, por que eu vou me preocupar? Isso causou muita morte. Depois o presidente começa a promover aglomeração. E quando ele promove aglomeração, ele faz isso negando as evidências que nós já tínhamos. A Itália fez lockdown precocemente, depois de ver corpos sendo carregados para o caminhão do Exército. E depois ele começa a, sem ser médico, se comportar por aquilo que o Código Penal presume como crime de charlatanismo. Como é que pode, eu que sou advogado, imagine no seu programa e diz assim, ó aqui pessoal, toma essa gororoba aqui que ela vai curar espinhela caída. Toma essa fuleiragem aqui que ela vai curar encosto, inveja. Percebe, eu não posso fazer isso. Isso está previsto no Código Penal e todo o Brasil e o mundo inteiro viu o Bolsonaro
não é? Ainda que os cientistas estivessem discutindo se a ivermectina presta, se a cloroquina presta, e hoje é pacífico, não presta. Não é? O Bolsonaro foi avisado, não é, com muitos dias de antecedência, do colapso do oxigênio em Manaus. E é bom que a sociedade brasileira, que não tem lado, que não tem paixão política, põe a mão na cabeça e pense. 60 crianças recém-nascidas que estavam em UTIs neonatais foram assassinadas. E sabe como morreram? Sufocadas, faltando ar. Vou fazer aqui uma pausa, porque isso me leva a um limite de emoção que eu estou procurando compensar com luta, sabe? Mas imaginar uma criança, um bebê, morrendo por falta de oxigênio, a sua mãe, meu irmão brasileiro, a seu pai, seu avô, o seu filho, o seu marido, a sua mulher, morrer por falta de ar, sufocado, porque estes canalhas fazem política toda hora, todo minuto, todo segundo, baseados em negacionismo. Depois você tem o problema da vacina. O Brasil sabe fazer vacina, em São Paulo e no Rio de Janeiro, há um século. Há um século o Butantan sabe fazer vacina. O Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz, sabe fazer vacina. Mas neste caso, por causa da pressa, né, nós simplesmente não fizemos a aposta numa pesquisa brasileira. E aí tivemos que olhar para o estrangeiro. O que aconteceu? Em agosto, eu tenho os documentos, Eduardo. Em agosto, a Pfizer mandou um ofício oferecendo 70 milhões de doses para o Brasil para começar a entregar em dezembro passado. Inacreditavelmente, o governo brasileiro sequer respondeu. Depois, a Coronavac, todo mundo viu a confusão. O Bolsonaro tomando a Coronavac de vacina do Dória, de vacina, e dizendo para o povo que já tem dificuldade. Nosso povo tem medo das novidades, das coisas, e isso é um movimento mundial, as pessoas têm medo. Além dessa situação da CPI da Covid, ainda tem a situação do orçamento, que está ligada indiretamente com a primeira. Explico. Se o Bolsonaro sancionar o orçamento de 2021, de uma forma ou de outra, estará cometendo crime de responsabilidade, punível com impeachment. Se não sancionar, o Centrão não terá suas emendas parlamentares, e por consequência largarão o Bolsonaro ao mar. É inacreditável o que eles fizeram com o orçamento e termina a minha resposta. A população brasileira não sabe, mas ali no governo Temer, eles meteram um teto de gasto no Brasil, que significa o seguinte: o Brasil só pode gastar ano que vem o que gastou esse ano mais a inflação. Então veja, existem despesas que são chamadas obrigatórias, o pagamento do salário dos funcionários públicos, né? O soldo do Exército, o pagamento dos cientistas, etc. As aposentadorias, o FAT, o PIS, o PASEP, né, que são participações dos trabalhadores em poupança compulsória, enfim, uma série de despesas que não dependem de prioridade do governo, elas são obrigatórias. E o teto é só sobre as despesas não obrigatórias. O que é que essa turma fez agora? Eu rio para não chorar. Eles pegaram e deixaram as despesas obrigatórias sem recurso orçamentário, tiraram quase 30 bilhões de reais das despesas obrigatórias e botaram quase 30 bilhões para as emendas deles mesmos. Parte dessas emendas vai se dirigir para um varejo aí que tenta financiar coisas que os deputados e senadores querem levar para suas bases, até podemos discutir isso. Mas uma parte grande disso é para roubar. 30% de emendas feitas aí, salvo exceções, a gente sempre tem que lembrar o povo, é para roubar. Então veja, o que está acontecendo na prática? Aprovado o orçamento com as despesas obrigatórias sem autorização, das duas uma, ou o Bolsonaro comete crime de responsabilidade por não cumprir as despesas obrigatórias, ou o Bolsonaro comete crime de responsabilidade por fazer a despesa obrigatória fora do teto de gasto. Num caso e no outro, ele comete crime de responsabilidade punível com impeachment. Qual seria a última saída do Bolsonaro? De forma sorrateira e silenciosa, o país entrou essa semana em um curioso e muito perigoso estado de guerra. Não a guerra necessária contra a pandemia, mas uma guerra potencial entre irmãos, decretada por um presidente louco, traiçoeiro e homicida. Sim, minha amiga, sim, meu amigo, já está vigorando desde esta segunda-feira o decreto das armas que foi assinado por Bolsonaro à revelia da maioria dos membros do Congresso Nacional e com a cumplicidade de alguns dos seus aliados. Entre outros absurdos, ele permite que uma só pessoa possa ter 6 armas, que atiradores possam ter 60 e caçadores 30.
O número de munição permitida também aumentou para uma quantidade absurda. Para que isso, minha irmã? Para que isso, meu irmão? Para que isso, quando até a sociedade mais armamentista do mundo, os Estados Unidos, começa a rever a permissividade com armas? Ninguém tem mais dúvida que Bolsonaro está estimulando a formação de milícias armadas, que pode estar semeando aos poucos uma sangrenta guerra civil capaz de ceifar a vida de milhares de irmãos. Ou seja, o genocida decretou em silêncio um estado de guerra permanente, não contra o inimigo externo, mas contra supostos inimigos internos. Isso é muito grave, isso é muito perigoso. Com armas fáceis nas mãos, todos são potencialmente inimigos de todos. Você passa a ser inimigo potencial do seu vizinho, de seus colegas e até de sua própria família. Ficou explícito, na demissão do ex-ministro da Defesa, que as Forças Armadas não vão se envolver nisso. Agradeço ao presidente da República, a quem dediquei total lealdade ao longo desses mais de 2 anos, a oportunidade de ter servido ao país como ministro de Estado da Defesa. E surpreendeu o mundo político ao destacar o que já está previsto expressamente na Constituição. Nesse período, preservei as Forças Armadas como instituições de Estado. Fernando Azevedo e Silva sempre foi considerado um militar discreto, defensor das Forças Armadas como instituições de Estado, com o apoio e compromisso dos comandantes das Forças Armadas. Por trás de sua demissão, estaria uma insatisfação do presidente Bolsonaro com o comandante do Exército, Edson Pujol. Bolsonaro teria exigido a demissão de Pujol e Azevedo e Silva não concordou. Acabou tendo que pedir demissão. Edson Pujol é rígido na defesa de que o Exército não deve e não pode fazer declarações políticas, nem de apoio, nem de críticas a governos, e que militares da ativa não devem entrar na política. E, além disso, o próprio STF, ontem, 12 de abril, já está cortando as asas do Bolsonaro, que está cada vez mais isolado e cujo governo está derretendo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu trechos de decretos do presidente Jair Bolsonaro que facilitam o acesso a armas de fogo. Eles entrariam em vigor amanhã. A ministra suspendeu trechos dos decretos, como, por exemplo, o porte simultâneo de até 2 armas de fogo por cidadão, a prática de tiro desportivo por adolescentes a partir dos 14 anos de idade, a compra de munições por entidades e escolas de tiro sem limite de quantidade e o controle do Exército sobre munição de armas portáteis. A ministra Rosa Weber também suspendeu um trecho do decreto que abria a possibilidade de civis comprarem até 6 armas de fogo e agentes de segurança 8.